118 Tweet Pop. Capítulo 472 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. O primeiro Papa! Exclamou Sylvester, sua voz ecoando pelo templo. Sua alma está presa aqui. A figura fantasmagórica parou na frente de Sylvester, olhando-o silenciosamente como se estivesse considerando algo. Nenhuma palavra foi dita por um longo tempo. Um assassino ambicioso, um enganador. Infelizmente, acredito que isso é o que é preciso para conseguir o que não consegui. Sylvester Maximilian, você foi escolhido pelos céus, destino e destino para herdar minha vontade e conhecimento, declarou o fantasma do primeiro Papa. Sylvester foi esperto o suficiente para deduzir isso já, visto que ele havia cruzado o caminho da tribulação. No entanto, o que ele não entendia era por que o fantasma do Papa estava presente. Além disso, ele lembrou as várias pistas estranhas que o primeiro Papa havia deixado para trás em vários lugares, como as esculturas na Árvore da Alma na Terra Santa e o castelo subterrâneo sob a cidade da Esfinge. Por que você é um fantasma? E por que você escondeu sua herança em tal lugar? O que você deseja especificamente? Sylvester interrogou. Sente-se, disse o fantasma do Papa, cruzando as pernas e sentando-se no chão do templo. Não sou um fantasma, Sylvester. Sou apenas uma projeção de meu verdadeiro eu, que está impedido de entrar neste reino. O que você sabe sobre a história da igreja? Sylvester esfregou o queixo e pensou. Não muito. Você fundou a fé depois de alcançar a iluminação. Não há registros escritos do mundo antes da formação da fé. Disse que o mundo era muito bárbaro naqueles dias. Mentiras! O fantasma exclamou abruptamente, a raiva se infiltrando. Sylvester, a fé tem 5.000 anos, mas não o mundo. Muitas fés surgiram e desapareceram em dezenas de milhares de anos do passado deste mundo. Naturalmente, Sylvester sabia que o mundo era muito mais antigo do que era comumente conhecido. Ele tinha visto as ruínas dos templos da fé de Luna. Se você diz que é uma mera projeção de seu verdadeiro eu, então o que você é? Ele perguntou diretamente. O fantasma suspirou como se fosse uma coisa viva real. Sou um enigma para mim mesmo, Sylvester. Há muito tempo, nasci em uma pequena aldeia perto de onde hoje existe a Terra Santa. Brinquei nos galhos da árvore da alma e meditei sob seu calor. Eu treinei e fiquei mais forte sob a presença abençoada das árvores da alma. Minha busca inicial era encontrar mais dessas árvores, mas com o tempo, minha pesquisa se expandiu. Anos depois, ganhei a iluminação de Solis, estabeleci a igreja de Solis e lançou os alicerces da Terra Santa. Inicialmente, tudo correu bem. Pude espalhar a palavra de Solis e trazer ordem e paz aos reinos e clãs em guerra. Encorajei a linguagem, o aprendizado e as artes para ajudar as pessoas a se elevarem intelectualmente. No entanto, quando me tornei mago supremo e ninguém poderia desafiar minha fé, um misterioso orbe de luz caiu do céu. Os olhos de Sylvester se arregalaram. O orbe da pureza. O Papa sentiu. É assim que você o chama, mas eu o considerei o orbe do diabo. No momento em que o orbe apareceu, toda a Terra Santa e sua região circundante foram cobertas por níveis extremos de Solarium. O Solarium era tão denso que não poderia existir ar dentro dele. Eu fui capaz de segurá-lo com meu corpo para que as pessoas pudessem escapar. Mas, ao fazer isso, o orbe começou a me esmagar sob seu peso cada vez maior. O que se seguiu foi uma batalha de anos entre mim e o orbe. Tentei chegar perto dele e destruir seu núcleo, mas fui ingênuo em pensar que tinha um. Fiquei preso dentro do centro, onde a força ao meu redor estava tão grande que todas as minhas forças foram para sobreviver. Durante anos, permaneci dentro dele. Que é aquele? Ozin, Kimino e Chilena chegaram ao templo. Sylvester rapidamente os silenciou. Ele é o primeiro Papa. Sente-se atrás de mim em silêncio e ouça a história de sua vida. Todas as suas vidas estão conectadas a este homem. Ele é a razão pela qual estamos aqui. O primeiro Papa recomeçou. Acredito que quem colocou aquele orbe ali queria me matar. Eles provavelmente nunca imaginaram que eu acenderia depois de anos de batalha.
Quando subi acima do posto de Mago Supremo, descobri que era capaz de dominar o orbe. No entanto, eu tinha limitado o tempo que o reino rejeitou minha alma e magia por serem muito poderosas. Os gritos eram claros para mim. Se eu tivesse forçado minha existência, o planeta teria se despedaçado. Então fiz o meu melhor e contive o orbe dentro do que vocês agora chamam de Templo Magna Sanctum. Além disso, construí este templo e estabeleci o caminho da tribulação. Deixei para trás mais pistas ao redor do mundo porque sabia que um dia veria um homem que não se importaria com o bem ou o mal. Ele nasceria para quebrar a corrente. Sylvester se levantou abruptamente. Então foi você quem me convocou? Sim e não, respondeu o primeiro Papa. Eu sou apenas um ser que ascendeu ao plano mortal. Não tenho corpo ou forma. Existo como mera consciência em uma dimensão que não entendo. Então procurei uma pessoa capaz do cosmos infinito para salvar o mundo, meu lar. Ao longo da história, muitos indivíduos capazes vieram a existir devido ao meu desejo, mas todos eles não tiveram vontade ou foram muito vis, afirmou o Papa fantasmagórico. Sylvester compreendeu o significado por trás das palavras. Você está sugerindo que havia mais pessoas reencarnadas neste mundo como eu? Sim, alguns. O 24º Papa, Beden Octavian Brox, o homem conhecido por erguer as mais magníficas estruturas para a Terra Santa, era semelhante a você. Seu verdadeiro nome era Leonardo da Vinci, um homem de habilidades extraordinárias. Os pés de Sylvester recuaram involuntariamente. Mas aquele homem viveu mais de 500 anos antes da época em que nasci. O fantasma do Papa encolheu os ombros. Como mencionei, não controlo o destino. Não é minha decisão quem ou o que emerge do cosmos infinito. No entanto, é um risco que corro de bom grado, pois o perigo que paira sobre minha casa é muito grande. Então, todos os papas são indivíduos reencarnados? Existem outros reencarnadores atualmente por aí? Sylvester perguntou, sentindo-se extremamente preocupado com sua própria segurança. Afinal, uma pessoa que reencarnasse 1000 anos no futuro poderia ser devastadora para ele. Apenas uma pequena minoria. A maioria dos reencarnadores morre antes mesmo de atingir a puberdade porque o mundo é impiedoso com as anomalias. Infelizmente, após a morte do 24º Papa, minha consciência foi cortada por outros poderosos seres superiores que não conheço ou compreendo. Levei séculos para me libertar dessa restrição e, assim que o fiz, tentei invocar outro reencarnador. Desta vez, você veio. Mas aqueles seres superiores me descobriram e me bloquearam novamente. Portanto, não sei o que aconteceu com meu principal consciência, e apenas eu, como uma projeção, fiquei para trás. Sylvester assentiu e refletiu sobre tudo. Ele tinha aprendido muito em um único dia. Havia seres perigosos e poderosos por aí que eram mais fortes que um mago supremo. Houve outros reencarnadores no passado. E a história foi distorcida por alguém com um motivo. Então, você não é o seu verdadeiro eu, mas uma memória registrada do verdadeiro Papa. Você é, por acaso, um deus. Você conhece Solis? Sylvester perguntou. Riu o Papa. Eu não sou um deus. Tenho certeza disso porque sou muito fraco para ser um. Quanto a Solis, tenho certeza de que ele existe, mas não sei se ele é uma verdadeira divindade. Para mim, um deus é alguém que controla e possui espaço, tempo, passado, presente e o cosmos infinito. É uma existência que não podemos compreender, pois eles são tão superiores a nós que não podemos percebê-los. Sylvester concordou com essa avaliação. No entanto, ao mesmo tempo, ele sentiu um sufocamento peculiar em seu coração. Então, eu tenho sido seu escravo desde o início. Um peão destinado a ser explorado? Não, Sylvester. Você é um homem livre com livre-arbítrio, mas seu destino foi predeterminado desde o seu nascimento. Você pode viver como quiser, mas a maneira como morrerá já foi escrita. Você escolheu amar sua mãe. Você escolheu fazer amigos. Você escolheu se tornar o homem que é hoje, não é? Sylvester exalou exausto e se deitou no chão. Então o que devo fazer?
Com quem estou lutando? Tenho certeza de que se tornar o Papa não é sua intenção para mim. O Papa assentiu e sua forma fantasmagórica voltou para a runa central. Ele colocou a palma da mão sobre ela e uma plataforma pequena e fina surgiu. Quando o ladrilho de mármore se abriu magicamente sobre ele, um cristal branco foi revelado. É verdade que se tornar o Papa é um trampolim para você. Seu verdadeiro destino é descobrir quem trouxe o orbe do diabo. Você os localiza e aprenderá quem realmente governa o mundo e controla seu destino, disse o Papa. Disse, gesticulando para Sylvester se aproximar. Depois de se tornar o Papa, viaje para o 10º nível subterrâneo do Palácio do Papa. Você descobrirá os segredos do mundo lá. Mas primeiro, para subir ao pico mais alto, você precisará da ajuda do Elder Magic. Sylvester se deteve perto da plataforma e contemplou o cristal cintilante. Onde tudo isso termina? Como você espera que eu lute contra seres que nem você pode perceber? Você pode, pois é o destino que você nasceu para cumprir. Jonathan Combo Sterling, você não nasceu para viver na miséria, mas para libertar o mundo das garras de seu mestre secreto. Você é Sylvester Maximilian, não deve ser amaldiçoado, mas para ajudar este mundo a derrotar a mão perversa e oculta. Não foi isso que você fez em sua vida passada. Instantaneamente, Sylvester relembrou suas velhas memórias e não pôde deixar de traçar paralelos. Como em sua vida anterior, ele não tem ideia de quem é o verdadeiro mestre da manipulação oculto aqui. No entanto, espera-se que ele derrote essa pessoa. E se eu falhar? Ele perguntou. Então outro nascerá. Por quanto tempo isso vai durar? Perguntou Silvestre. Como faço para andar no caminho que não existe? O Papa levantou a mão e apontou para a chilena. Ela é o seu caminho, Sylvester Maximilian, a chave para o reino que permaneceu escondido de você. Vilipendiado e desprezado, mas não é o que se vê. Busque-o e você ouvirá seu grito. Sylvester rapidamente ligou os pontos, lembrando-se do incidente sob o palácio do Papa na arena, e fez um palpite, pois aquele era o único outro reino que ele conhecia. Reino demoníaco. Tite-Pope. Capítulo 473. O reino demoníaco. O fantasma do Papa não concordou nem negou. Conhecer o próprio futuro pode atrapalhar o fluxo do destino. Vou ensinar a você a Elder Magic, com isso, meu legado e meu papel estarão completos. Sylvester ponderou profundamente nesse ponto. Se você está fazendo tudo isso porque é o seu destino, então você não é apenas um peão como eu. Existe alguém controlando você como uma marionete. Como você pode ter certeza de que este é o caminho certo? O fantasma do Papa calou-se abruptamente. Sem dúvida, as palavras de Sylvester provocaram uma profunda autorreflexão. Eventualmente, o homem suspirou e balançou a cabeça. Não há como confirmarmos quem está manipulando o mundo. O verdadeiro Deus? Ou algum impostor? A verdade é que somos todos peões de nosso próprio destino. No entanto, o que está para acontecer acontecerá. Então vamos nos concentrar no presente e garantir que você aprenda a Elder Magic o mais rápido possível. Eu concordo, mas primeiro devo aprender como entrar em contato com minha mãe na Terra Santa. Não desejo que ela chore por minha suposta morte. Suas lágrimas são preciosas demais para mim. Sylvester falou com firmeza, quase como se definisse uma condição para aceitar a herança do homem. Kimino interveio nesse ponto. O futuro está claro. Este é o caminho. O fantasma do Papa concordou imediatamente. Compreensível. Mesmo se você quiser fazer isso, você deve começar aprendendo primeiro a linguagem das runas antigas. Depois vem o uso da magia, e a web do Solarium é uma parte dessa magia antiga. Ela permite que o usuário use o Solarium durante todo o mundo para se comunicar com a outra pessoa. É extremamente difícil de realizar, e o receptor também deve possuir Solarium em seu corpo. Ao mesmo tempo, você deve conhecer sua assinatura Solarium, o que só pode ser feito se você já imbuiu seu Solarium em seu corpo. Eu curei mamãe e Sir Doloren muitas vezes no passado. Portanto, não deve ser um problema. Sylvester relembrou as vezes em que infundiu sua magia em seus corpos.
Ela é uma feiticeira, e eu a curei no passado, Vossa Santidade. Bom, vamos começar seu treinamento então. Chilena, você também deve aprender a magia se deseja realmente aproveitar seus grandes poderes. O Papa se dirigiu à garota confusa, que estava sentada silenciosamente atrás de Quimino. Meu! Chilena exclamou. Eu não tenho poderes especiais, Vossa Santidade. Tentei dominar a magia, mas falhei. Você falhou não porque lhe faltou magia, mas porque seu verdadeiro talento nunca foi explorado. O Papa respondeu. Você tem visto Sylvester em seus sonhos não apenas por mero acaso, mas também por causa de sua habilidade, uma versão avançada de mutação chamada visão do futuro. Sylvester ficou instantaneamente intrigado com a conversa. Ela possui visão de futuro. Mais do que isso, ela não apenas vê seu próprio futuro, mas também viu você através de suas visões. Além disso, sua habilidade permitiu que ela o visse por anos, transcendendo o tempo e o espaço. Mas, infelizmente, seu poder consumiu a maior parte de seu solário, tornando-a redundante em outras formas de magia. Em um sentido verdadeiro, ela possui os olhos da onisciência, que é apenas uma fração de suas verdadeiras capacidades, adormecidas, explicou o Papa. Isso fazia sentido para Sylvester, mas só serviu para confundir Chilena. Sylvester olhou para o rosto de Chilena e viu uma oportunidade. Ele caminhou até ela usando sua lança como bastão e sentou-se. Chilena, você deseja retornar ao seu reino um dia e governá-lo como uma rainha. Uma rainha formidável que não pode ser derrotada por ninguém. Eu preciso garantir que ela permaneça leal a mim. As habilidades dela também podem ameaçar meus planos. Sylvester decidiu tratá-la com cuidado. Ainda assim, ele não iria tratá-la como um objeto destinado a ser usado. Ela era uma órfã com trauma mental profundo. Machucá-la era a última coisa que Sylvester podia imaginar. Chilena sentiu com firmeza em resposta. Posso ser a rainha? Ele acariciou seu cabelo escuro e acinzentado. Certamente. Na verdade, como mencionei antes, o Sorro Kingdom está agora liberado e no caminho da recuperação. O povo do reino aguarda sua legítima rainha, mas... Ela franziu a testa e se levantou para olhar Sylvester nos olhos. Mas... Você é muito fraca, minha querida. Você deve treinar ao meu lado e se preparar para o papel de ser a rainha. Você é abençoada com uma habilidade única e, uma vez que a domine, você será imbatível, disse ele, adoçando o negócio e aumentando suas esperanças. Claro, ele não revelou que sua onisciência não seria útil diante da força absoluta. Não importava se ela pudesse ver o futuro, pois ainda tinha um corpo de um mortal que poderia ser esmagado. Ela pulou animadamente e abraçou Sylvester, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. Vou trabalhar duro e fazer o meu melhor. Nunca vou chorar ou reclamar. Por favor, me ajude, Sr. Baldi. Sylvester sentiu seu coração derreter e se amaldiçoou internamente. Que tipo de monstro estou me tornando, manipulando essa criança assim? Ela não tem nada para começar. Sem mim, ela seria morta antes de dar o primeiro passo. Sou sua última esperança. Inconscientemente, ele ergueu as mãos e acariciou as costas dela. Sylvester está bem, querido. Não estou mais careca. No entanto, Quimino interrompeu abruptamente do lado. A calvície vai voltar. Com a calvície pairando sobre sua cabeça, tornou-se um ponto de discussão. No entanto, Sylvester não deu atenção a isso e mergulhou no estudo das Ancient Elder Runes, um conhecimento perdido no tempo e na história secreta. O último homem conhecido por possuir a Elder Magic foi o próprio primeiro Papa, e ele estava aprendendo com esse mesmo homem. As leis da magia antiga não eram muito diferentes, mas eram baseadas em uma magia totalmente diferente e, diante dela, as runas modernas usadas na magia pareciam ser versões bastardas de suas verdadeiras formas. Mais intrincado, mais potente e mais profundo, o Elder Magic era o verdadeiro meio de aproveitar o Solarium como pretendido. Ao contrário da magia normal, não havia divisão elementar na Elder Magic, pois controlava a natureza básica das próprias partículas do Solarium.
Sua falta de divisão também foi a razão pela qual ninguém jamais poderia aprendê-lo através dos textos gravados restantes. Como a maioria dos magos possui apenas um ou dois elementos, torna-se impossível para eles entender a magia sem nenhum elemento. Enquanto isso, Sylvester dominava todos os elementos, exceto a escuridão, então foi fácil para ele aprender. Ao mesmo tempo, Chilena nunca foi capaz de controlar um elemento, então seu corpo foi feito para aprender a Elder Magic. A princípio, seu treinamento começou com o aprendizado da escrita da língua e, depois, como falá-la. Só isso levou 5 meses para aprender, o que já era uma grande conquista. Depois disso, eles começaram a aprender como aproveitar a Elder Magic, usando feitiços criados na linguagem dos anciões e círculos rúnicos que consistem nas runas dos anciões. Eles treinavam dia e noite todos os dias. O progresso foi lento, pois eles tiveram que mudar toda a sua mentalidade e noção preconcebida sobre todas as coisas mágicas. Não foi fácil, mas não impossível. Com o desejo de falar com Xavier firmemente em sua mente, Sylvester se esforçou ao máximo e mostrou mais resultados. Infelizmente, foi difícil para a chilena, pois ela era apenas uma criança de 9 anos. Mas no final do 6º mês, Sylvester estava pronto para experimentar a magia que desejava usar. Estou preparado, Sua Santidade, Sylvester proclamou depois de uma noite inteira de treinamento. Eu gostaria de tentar falar com minha mãe. O fantasma do Papa estava sentado ao lado de Sylvester no centro do terreno do templo. No entanto, em vez de responder ao seu pedido, o ancião observou Mirage, que descansava alegremente à distância e lambia-se limpo, da cauda das asas. Onde você o encontrou? O Papa perguntou. Sylvester também assistiu enquanto Mirage começava a se limpar no local que era melhor não dizer. Mais uma vez, ele foi lembrado de que, no final, Mirage ainda era um gato. Na Terra Santa, sozinho e triste como ninguém poderia vê-lo por séculos. Você sabe o que ele é, Santidade? Eu tenho tentado procurar pistas, mas não há registros de tal espécie felina. O Papa observou silenciosamente o gato terminar de se limpar e então puxou uma banana do nada para mastigar. Meu amigo Sylvester, não tenho ideia do que ele é. Talvez um deus caído. Suas habilidades são extremas demais para este mundo mortal. Sylvester olhou para seu melhor amigo e assentiu. Eu acho. Você pode estar certo, Sua Santidade. Um deus dos gatos, talvez. Ele é um enigma, comentou o Papa. Mas deixe-o em paz. Vamos voltar ao assunto principal. Faça o que eu instruí e tente pensar sobre a assinatura Solarium de sua mãe. Deixe o Solarium natural fluir em seu corpo e pronuncie o encantamento mágico que repetirei. Sylvester prontamente se sentou com as costas retas e fechou os olhos. Estou pronto, Sua Santidade. Twitch Pop capítulo 474. Plano quinquenal. Sylvester tentou replicar a mesma sensação que experimentou enquanto meditava sob a árvore da alma. Ele limpou sua mente, permitindo que o solário ao seu redor permeasse seu corpo e o rejuvenescesse. Enquanto isso, aos poucos, ele direcionou todo o seu foco para a sensação que sentiu ao curar Xavier. Sua assinatura Solarium era como uma memória. Era um sentimento que variava de pessoa para pessoa. Descrevê-lo em palavras foi desafiador, mas evocou uma lembrança instantânea da outra pessoa. Sylvester sentiu o mesmo e viu o rosto de Xavier aparecer em sua mente sem nem mesmo tentar. Seu encantador sorriso maternal, um rosto bondoso que nunca muda e sua voz preocupada. Ele a estimava profundamente, sentindo-se assim depois de anos de vida. Mas, no começo, foi difícil separar a vida passada da nova. Mas, gradualmente, Xavier cresceu nele, e sua natureza maternal permitiu que ele deixasse o passado para trás e abraçasse totalmente o presente. Naturalmente, o anseio pela paz extraiu força dessa noção. Tornar-se o Papa e alcançar o poder foi tudo em busca de uma coisa, uma vida pacífica. Repita depois de mim, Sylvester. Era um som diferente de uma língua. Não parecia semelhante a nenhuma outra língua dos dois mundos que ele conhecia.
Mas ele seguiu o exemplo e cantou o mesmo. Em um momento fugaz, Sylvester percebeu um lampejo de vida, apesar de seus olhos bem fechados. Como se estivesse sendo atraído por algo, ele involuntariamente o perseguiu seriamente em meio ao vazio circundante. Com o alvo fixo em sua mente e a essência Solarium de Xavier firmemente gravada em sua memória, ele se recusou a deixar que qualquer coisa desviasse sua atenção. Por toda parte, os antigos encantamentos derramaram de seus lábios, enquanto o brilho dentro de seus olhos parecia se intensificar. Então, gradualmente, ele sentiu vozes abafadas alcançando seus sentidos. A princípio, eles eram indistinguíveis, uma mistura de várias vozes se fundindo em uma. Isso fez com que seu foco vacilasse um pouco, mas ele lutou para permanecer fixado na essência do Solarium de Xavier. Em meio à cacofonia, as vozes começaram a se separar e, dentro daquele caos, ele discerniu os fracos gritos de Xavier. Era uma voz fraca, cheia apenas de tristeza. Acompanhado por fungadas, Sylvester sabia que Xavier estava chorando e lembrando dele. "E por que você me deixou, Max? Você prometeu ficar comigo para sempre. Como você pôde ir antes de mim?" A fungada de Xavier diminuiu, mas ela não respondeu. Sylvester imaginou que ela provavelmente estava chocada e tentando aceitar a situação. As palavras ficaram claras e a voz pertencia inequivocamente a Xavier. O coração de Sylvester palpitou ansiosamente ao ouvir sua débil voz. Ele podia entendê-la, pois a morte de um filho antes deles era uma das maiores dores para qualquer pai. "Mãe." Ele tentou chamá-la. "Eu estou vivo." O choro de Xavier se intensificou e ela chorou ainda mais alto. "Eu ainda posso ouvir sua voz em minha mente." Sylvester tentou falar calmamente sem parar. "Sinto muito, mãe. Não pude falar com você antes." Era Shadowwolf Mazan se passando por Conde Sambal no condado de Sambal. "Ele enganou a todos nós e me apunhalou pelas costas. Fui pego pelos canibais, mas sobrevivi pelo milagre de o Senhor. Estou atualmente no deserto divino, treinando para me tornar mais forte. Estou falando com você através da antiga magia anciã que aprendi recentemente." A fungada de Xavier diminuiu, mas ela não respondeu. Sylvester imaginou que ela provavelmente estava chocada e tentando aceitar a situação. "Por favor, não fique chocado ou reaja à minha voz se alguém estiver perto de você. Ninguém deve saber que estou vivo, exceto você e Sir Doloren. Falarei com ele mais tarde, mas por enquanto, desejo ouvir sua voz. Estou em casa, sozinho." Xavier falou de repente, a felicidade ressoando em suas palavras. "É mesmo você, Max? Você está seguro? Você está ferido? Como você?" Sylvester a interrompeu e tentou acalmá-la. "É uma longa história, mamãe. No entanto, você deve saber sobre os rumores de um templo escondido no deserto divino. Eu alcancei e recebi uma bênção divina. Sou verdadeiramente eu, mamãe, seu filho amoroso, com o fofo Lord Shonk ao meu lado." Ela silenciosamente chorou e sorriu em seu quarto. Infelizmente, Sylvester não podia vê-la, pois sua habilidade não o permitia. Era algo que Chilena poderia fazer, mas ainda não estava preparada. "Como está Lord Shonk?" ela perguntou. Lord Shonk continua sendo Lord Shonk. Aparentemente, ele criou asas e tornou-se viciado em voar pelos céus. No entanto, ele ainda é um ótimo companheiro e me ajuda a manter minha sanidade. E quanto a você? Eu sei que você não comeu muito nos últimos 6 meses. Ela gaguejou ao responder, o que foi prova suficiente para Sylvester. "Mãe, estou seguro e cada vez mais forte. Não sei quando voltarei, mas me comunicarei regularmente com você a partir de agora. Portanto, cuide da sua saúde, porque quando eu voltar, outro dia ir atrás de Xavier." Após todas as discussões sérias, eles conversaram sobre alguns assuntos mundanos, expressando que uma grande tempestade envolverá a Terra Santa. "Você deve se preparar para isso, subir na hierarquia e ganhar o máximo de influência possível. Expanda a rede de mães brilhantes em todo o mundo, de leste a oeste, do continente sul à areia e ao continente central. Falarei com Sir Doloren,
que lhe fornecerá fundos suficientes para sustentar as operações. Sentindo a gravidade de suas palavras, ela perguntou preocupada: o que você está planejando, Max? Por favor, não arrisque mais sua vida. Mãe, não é apenas uma questão de existir em paz agora. São eles ou eu. Só pode haver um homem no pináculo. Eles não vão descansar até que eu morra, não importa o que aconteça, respondeu ele. Quem? Ainda não posso divulgar essa informação, pois isso colocaria você desnecessariamente em perigo. Simplesmente continue a agir como se ainda estivesse de luto e gradualmente transforme seu comportamento no de uma mulher de coração frio que deseja realizar o desejo de seu filho e ajudá-lo. O máximo de pessoas possível. Fique atenta e não confie em ninguém, alertou-a de boa fé, pois sabia que depois de sua morte nada impediria que outros perseguissem Xavier. Após todas as discussões sérias, eles conversaram sobre alguns assuntos mundanos, expressando preocupação pelo bem-estar um do outro. Eles falaram sem parar por mais de uma hora, e Sylvester só parou quando percebeu uma melhora no estado de espírito de Xavier. Finalmente, ele se despediu do dia. Também te amo, mãe. Falo com você de novo amanhã. Com isso, ele retirou sua consciência de sua assinatura de Solário, mas não perdeu tempo redirecionando sua atenção para a assinatura de Solário de Sir Doloren. O homem não estava muito distante, e Sylvester rapidamente começou a ouvir sua voz. Sir Doloren murmurou para si mesmo, presumivelmente parado no terraço da residência da Mãe Brilhante. Recusei-me a derramar uma única lágrima, pois acredito que sua morte seja impossível. Você jurou ascender ao pico, e minha promessa a você permanece não cumprida, ainda. Já se passaram 6 meses. Estou perdendo a esperança. Onde está você, Lord Bard? Sylvester amava o homem como sua própria família e sentia grande orgulho por Sir Doloren ter tanta confiança nele. Na verdade, eu não estou morto, Sir Doloren. Sylvester prontamente se dirigiu a ele. Eu falo com você através da magia antiga que acabei de aprender. Baque. O som repentino ressoou como se Sir Doloren tivesse caído. Sylvester confusamente tentou falar novamente. Você aí, velho amigo? Estou. Estou aqui, Lord Bard. Estou. Sir Doloren estava cheio de emoções que iam da felicidade à exaustão. Eu sabia que você não pode estar morto. Obrigado por sua crença inabalável em mim, Sir Doloren. Estou com boa saúde, atualmente situado dentro de um antigo templo no coração do deserto divino. Guiado por uma entidade antiga, estou dominando Elder Magic. Portanto, não espere que eu volte para a Terra Santa por vários anos. No entanto, durante esse tempo, tenho tarefas importantes para você. Sylvester entrou no negócio porque eles se conheciam muito bem. Sir Doloren se recompôs e respondeu resolutamente. Apenas dê as instruções, Lord Bard. Falei com mamãe. Ajude a expandir seu grupo secreto de espionagem de mães brilhantes. Forneça a ela todo o dinheiro que ela precisar. Além disso, fique de olho em todos os reinos, particularmente Riviria. Caecilius está sob minha influência, então ajude a acumular mais poder e riqueza. Ele se tornará o instrumento para erradicar a escravidão do mundo no devido tempo. Por fim, mantenha comunicação com todos os lords e senhoras próximos a mim. Assegure a preservação de seus negócios e facilite a expansão para maiores lucros. Ele instruiu. Sir Doloren prontamente aceitou todas as ordens. Há mais alguma coisa, Lord Bard? Sim, mais uma coisa. Por favor, limpe o nome do condado de Sambal. Foi a sombra de Mazan quem orquestrou tudo, não eles. Sylvester implorou. Sua preocupação com Felix era evidente. No entanto, um silêncio sinistro de Sir Doloren se seguiu antes que o homem finalmente falasse. Eu temo que seja tarde demais. Sua Santidade despachou o exército sagrado e erradicou todo o condado. O pai e o irmão de Felix foram descobertos mortos, tornando impossível limpar seus nomes. E Felix? Espero que ele não tenha sido responsabilizado. Ele está desaparecido, Lord Bard. Tentei usar todos os meus informantes para procurá-lo,
mas seu último avistamento foi entrar no palácio do Papa. Além disso, em resposta à sua morte, o inquisidor Grão-Senhor partiu da Terra Santa, renunciando à sua posição e status. Sylvester estava ciente de que a resposta à sua morte seria imensa, mas não esperava que fosse de tal magnitude. Ele se preocupava com Félix, mas, ao mesmo tempo, ponderava por que o Grão-Senhor Inquisidor exibia uma lealdade tão inabalável para com ele sem qualquer motivo aparente. Continue a busca por Félix e, quanto ao Lorde Inquisidor, tente descobrir seu paradeiro. Talvez eu possa recrutá-lo para apoiar minha causa no futuro. Além disso, por favor, cuide-se e prepare-se para o inevitável. Sylvester o advertiu no final, assim como Xavier. Sir Doloren, embora não tenha visto Sylvester, saudou e respondeu. Entendido. Que a luz sagrada o ilumine, Lord Bard. Com isso, Sylvester retraiu seus sentidos e permitiu que os efeitos da magia fossem revertidos. Demorou algum tempo, mas eventualmente, ele sentiu seus olhos se abrirem gradualmente, e a luz do sol de dentro do templo central os perfurou. Parabéns, você deu o primeiro passo para dominar a Elder Magic. O fantasma de Pope o animou, apesar da carranca no rosto de Sylvester. Sua Santidade, por favor, me ensine tudo. Sylvester levantou-se abruptamente sobre sua única perna e olhou para a saída do templo. Eu me encontro no campo de treinamento mais excepcional do mundo inteiro, com uma abundância de bestas classificadas como grandes magos para fins de treinamento. Não posso desperdiçar esta oportunidade. Quando voltamos para casa, Chilena caminhou ao lado dele, dando apoio segurando sua mão. Sylvester balançou a cabeça. Não até que nós dois possuamos força suficiente para ser os caçadores, em vez de caçados. Por 5 anos. Devemos permanecer aqui e dominar a magia antiga. Então, devemos viajar para o oeste e, finalmente, tomar o controle de todo o continente das sombras. Oeste. Mas nosso lar fica no leste, interveio Chilena. Sylvester estalou os nós dos dedos e uma chama ardente de vingança cintilou em seus olhos. Chegou a hora do Império Mazan se tornar o Reino Mazan. Twitch Pope capítulo 475. Um espião, um sacerdote, um escravo. O tempo parou para ninguém, mesmo para aqueles que poderiam parar o tempo. Escravos, plebeus, nobres e sacerdotes, de aprendizes a magos supremos, escudeiros a cavaleiros de platina, o tempo nunca parava. Corpos jovens envelhecidos e corpos sem vida decaíram para retornar à própria terra. Destinos cumpridos, alguns sonhos mortos. Após a destruição, chega uma era para reconstruir. Pode levar anos, e muitas mentes e ossos podem ser quebrados, mas com o tempo, mesmo as mentes mais estúpidas são forçadas a acordar. Uau! Você escreveu isso? A brisa suave acariciava seu rosto, e os cantos distantes dos pássaros no céu reverberavam. Sentado sob o depósito de feno no coração de um extenso campo, Sylvester olhou para seu companheiro irritantemente barulhento. Eu nunca soube que você sabia escrever, Jack. O homem barulhento divagava incontrolavelmente. Você pode me ensinar também? Posso ter nascido escravo, mas minha mãe sempre disse que sou um rapaz brilhante. Sylvester, atualmente conhecido como Jack, suspirou e virou para outra página. Ele esboçou algumas frutas e escreveu as letras usadas para pronunciar cada fruta. Em seguida, entregou-lhe a página, mantendo silêncio o tempo todo. Você é minha melhor amiga. Com isso, um dia escreverei poemas e cortejarei aquela linda Amilda. Ah, o sorriso dele ilumina meu dia. Sylvester suspirou e deitou-se no feno para dormir. Você percebe que ela serve como escrava aquecedora da cama do mestre, certo? O homem alto ficou sombrio instantaneamente e se deitou, enrolando-se em uma bola para encontrar calor em si mesmo. Eu sei. Mas isso não significa que ela não possa ser feliz ou fazer uma família. Aquele velho idiota, que pode ser feliz com ele. Minha mãe nunca foi. Vá dormir, Sylvester respondeu e fechou os olhos. O príncipe real estará inspecionando a terra amanhã. Portanto, precisamos acordar cedo.
Boa noite, meu amigo careca. Sylvester cerrou os dentes, pois a calvície havia retornado conforme profetizado. Mas desta vez, foi por trabalho, ao invés de infortúnio. Ele fechou os olhos e simplesmente esperou o retorno do sono no dia seguinte. Os anos se passaram. Apenas mais alguns meses antes de tudo se encaixar. Hugo. Este maldito físico avassalador, porque não consigo dormir. Sylvester, abençoado com poder, também amaldiçoou os efeitos colaterais que vieram com a bênção. Isso era tudo o que ele podia fazer durante as noites frias em Mazan, um vasto império que se estendia das montanhas geladas e implacáveis do norte até as terras desérticas do nordeste e as pastagens áridas do sul. Felizmente, aquele mesmo corpo monstruoso permitiu que ele permanecesse confortável mesmo naquele frio severo. E em meio a uma infinidade de pensamentos, o sol da manhã subiu ao céu rapidamente. Era a vida de escravo que não permitia que dormissem além do nascer do sol. Tão rapidamente, Sylvester e seu companheiro lavaram o rosto, comeram um ensopado aguado com um pouco de pão e se dirigiram para o campo para começar a trabalhar. Faz um ano desde que você veio. O falastrão começou mais uma vez. Você nunca me contou como se tornou um escravo. Pelo seu corpo cheio de cicatrizes, você definitivamente não era um rapaz endividado. Que batalha você perdeu? Sylvester grunhiu e usou o arado para preparar a terra para o cultivo. Ele desconsiderou seu parceiro, um indivíduo alto e robusto com cabelos castanhos e pele bronzeada, designado para cuidar de seu lote de terra designado. Vamos, fale às vezes. Trabalhar ao seu lado é muito chato. Concentre-se na tarefa, Caleb, Sylvester finalmente disse. Devemos limpar este campo antes da inspeção. Se o príncipe reclamar, o mestre nos matará de fome. Para o inferno com esse idiota gordo. Caleb latiu. E aquilo? Eu desejo um dia matá-lo com minhas próprias mãos. O bastardo matou meu pai, fez de minha mãe sua cama mais quente, e quando eu nasci, ele até me descartou apesar de ser de seu próprio sangue. Não importa o quão gentil ele seja. Me trata agora, vou vingar a morte de minha mãe e meu pai. Sylvester apenas assentiu. No ano passado, ele ouviu Caleb pronunciar essas palavras exatas quase 1000 vezes. Ele acreditava que era mais o método de Caleb para se lembrar de sua vingança e manter a compostura. Vou rezar para Solis por sua vingança, comentou Sylvester, passando por ele para trabalhar. Caleb permaneceu em silêncio após a breve explosão, e ambos completaram seu trabalho a tempo. Depois, eles se limparam às pressas e se prepararam para a chamada inspeção. O Império Mazan tinha tantos príncipes e princesas que, apenas para mantê-los ocupados, recebiam empregos que normalmente nem existiam. A inspeção de terras agrícolas era uma delas, e tudo que os príncipes e princesas tinham que fazer era mostrar a cara uma vez por mês. Isso os impedia de tramar uns contra os outros e criar instabilidade. Ei, Jaque! Caleb expressou enquanto ambos caminhavam para a fortaleza principal do Mestre da Terra. No Império Mazan, todos os proprietários de terras eram referidos como mestres. Apenas o príncipe e as princesas, assim como o rei e a rainha, possuíam títulos especiais. O status de um Lannister era definido pela quantidade de riqueza que eles mantinham. O mestre a quem serviam, Garn Kemazak, era o equivalente a um conde no Sol do Leste. E da mesma forma, ele possui uma vasta região de terra ao lado do rio Primal perto do lago Iseking. Você acha que este mundo pode funcionar sem escravidão? Caleb perguntou de repente. Muitas vezes me perguntei o que cometi de errado para merecer esta vida. Não rezo para Solis como mestre ou imperador? Sylvester olhou para o homem com um sorriso depreciativo. Por quê? Você quer abolir a escravidão? Eu adoraria. Mas eu não posso nem enfrentar o mestre. Esqueça de enfrentar todos os senhores e senhoras. Eu estaria morto antes de pronunciar minha primeira palavra. Mas o que você acha? O mundo estará livre de escravidão dia. Sylvester podia sentir angústia na voz do homem. Especialmente depois de ter vivido como escravo, ele pôde simpatizar com as experiências. A mudança já começou.
Ouvi dizer que um reino no leste libertou seus escravos e concedeu-lhes terras para cultivar em troca de uma parte da colheita indo para seu senhor ou senhora. Sylvester não explicou a servidão com muitos detalhes, pois era apenas um trampolim. Talvez, um dia, se espalhe para cá também. Caleb sorriu de alegria ao ouvir isso. Então, se a Milda e eu tivéssemos nascido no Oriente, poderíamos ter começado uma família? Ah, eu invejo os do Oriente. Eles têm tudo de bom com eles, a Terra Santa e nada de escravidão. Nós chegamos. Sylvester interrompeu quando eles alcançaram as paredes externas da fortaleza de tamanho médio de seu mestre. Claro, como escravos humildes, eles não tinham permissão para entrar, pois tornariam o lugar impuro. Eles esperaram perto dos altos portões colocados no alto muro de pedra que circundava a fortaleza. Era o único meio de defesa ali existente, pois os fossos eram ineficazes devido à falta de água na zona. Jaque. Uma voz feminina de repente chamou, e uma jovem emergiu dos portões da fortaleza correndo em direção a eles. Ela era esguia, com cerca de 1,65 m de altura, enfeitada com roupas leves e soltas adequadas para o calor do deserto. Ela também usava roupas na cabeça, enquanto seus brincos de ouro acentuavam sua pele morena impecável e olhos castanhos. Ela sorriu e saltou sobre Sylvester, abraçando-o. No entanto, Sylvester não reagiu e, em vez disso, recuou rapidamente quando ela o soltou e se ajoelhou. Minha princesa, como você tem passado? Sylvester perguntou, mantendo o olhar abaixado. A mulher fez beicinho e tentou puxar Sylvester para cima e fazê-lo ficar de pé. Pare de me tratar assim. Sou apenas a terceira princesa, não o príncipe herdeiro. E não somos amigos. Sylvester assentiu e se levantou. É um prazer vê-la, princesa Fernice. Você domina a adaga? Ela irradiou com um sorriso largo e sacou uma adaga da bainha presa ao seu lado. Então, com orgulho, ela o ergueu para Sylvester. O que você acha que eu sou? Claro, eu adquiri habilidade. Aromas de doçura, rosas e suor. Desde que a salvei dos assassinos que enviei e dos seguintes poemas que escrevi para ela, seu interesse por mim só aumentou. Infelizmente, é hora de colocar o último prego no caixão e finalmente entrar no castelo eterno da capital. Sylvester manteve seu comportamento calmo e aceitou a adaga dela, examinando sua lâmina. As bordas estão gastas, observou. Vou afiá-lo para você e devolvê-lo mais tarde. Ela assentiu com firmeza. Eu irei verificar isso todos os dias. Eu adoro você, quero dizer, eu aprecio profundamente minha adaga. Tosse. Nesse momento, uma pequena comitiva saiu de dentro da fortaleza. Na vanguarda estava um homem de barba negra e pele morena, adornado com trajes reais do ocidente, usando um turbante exótico enfeitado com penas. Sua expressão severa era evidência suficiente de seu desdém por Sylvester. Meu príncipe, Sylvester ajoelhou-se novamente, pois este era o verdadeiro inspetor. O 18º príncipe do Império, uma década mais velho que Fernice, como herdeiras femininas era uma raridade na família real de Mirmazan. TSK. Eu te avisei para ficar a 10 metros das paredes da minha fortaleza. Nesse momento, o dono da terra, um velho gordo, quase embolado, gritou. Agora vai e traga os cavalos aqui, escravos inúteis de merda. Sylvester e Caleb correram para os estábulos ao ouvir o comando. Você não, Caleb, meu filho. O mestre os deteve. Deixe o tolo careca fazer isso. Você está ao meu lado hoje. Caleb cerrou o punho com raiva ao ouvir essas palavras. No entanto, ele não se rebelou, ao notar a miúda parada atrás do gordo mestre, balançando a cabeça enquanto segurava uma jarra de água. Ela era uma mulher de pele clara com cabelos loiros, capturada nas terras orientais. Infelizmente, sua aparência foi considerada requintada e procurada pelos habitantes ricos de Mazan como objetos de escravas sexuais e aquecedores de cama. Sylvester dirigiu-se sozinho aos estábulos e trouxe 3 cavalos. Ele levou seu tempo para garantir que todos os seus planos estivessem em ordem e executados sem problemas.
Ele garantiu que Mestre Gordo pudesse dizer tudo o que Caleb havia planejado. Ter o príncipe e a princesa como testemunhas era um aspecto crucial, pois ninguém ousaria se opor ao que estava para acontecer. Ao retornar, Sylvester ajudou o príncipe e a princesa a montarem seus cavalos primeiro. Então, ele se moveu para ajudar o governante corpulento. O homem era tão obeso que levou um dia inteiro de esforço para colocá-lo no cavalo. Segure o cavalo. Você quer me matar? O mestre gritou para Sylvester. Internamente, Sylvester sorriu. Na verdade, eu tenho. De repente, Sylvester começou a mover sutilmente o dedo indicador de uma das mãos. Foi um movimento leve que passou despercebido por todos, mas as ramificações dele eram tais que apenas estar ciente disso causaria medo em muitos. 6 anos de treinamento, vamos ver como meu controle se tornou refinado. Sendo um homem da ciência, Sylvester conhecia muito bem os componentes do corpo humano. Assim, com pleno conhecimento de que um corpo masculino médio consistia em 4 gramas de ferro, uma grande possibilidade de magia fatal o manteve inquieto por anos. O que aconteceria se uma bola de ferro concentrado do próprio corpo viajasse até o coração? Era hora de testemunhar. Twitch Pop capítulo 476. Quebrando um império. O dedo de Sylvester movia-se lentamente, sempre, enquanto sua mente já havia aceitado o resultado que logo apareceria. Baque. O corpo do gordo mestre das terras caiu do cavalo. Ela caiu com tanta força e em tal posição que o homem instantaneamente quebrou o pescoço com o próprio peso. Por alguns segundos, ele permaneceu vivo, mesmo assim segurando o peito como se estivesse em agonia. Sylvester foi rápido em pintar a narrativa com sua atuação magistral. Mestre. Socorro. O coração dela está falhando. O príncipe rapidamente desmontou de seu cavalo e tentou usar magia básica de cura. No entanto, como o dedo de Sylvester continuou seu movimento, a pequena esfera de ferro dentro do coração do homem continuou a causar estragos. Não havia chance de sobrevivência e ninguém conseguia entender por que e como isso ocorreu. Para o mundo exterior, parecia ser um ataque cardíaco. E era exatamente por isso que Sylvester adorava sua técnica secreta, pois lhe servia perfeitamente como assassino e espião. E ele está morto. O príncipe declarou depois de examinar o pulso. Eu aconselhei a perder o excesso de peso. Sylvester suspirou e começou a levantar o corpo sem vida. Devemos trazê-lo para dentro da fortaleza e notificar a família. Eles podem querer selecionar o herdeiro. Já foi predeterminado, interveio o príncipe. Ele anunciou isso na minha presença e na de minha irmã. Ele considera seus filhos legítimos perdulários. Portanto, Caleb ascenderá como o novo mestre dessas terras, de acordo com o desejo final do mestre Arik. Mas Caleb não podia acreditar no que estava ouvindo. Sim, o velho obeso tolo mencionou seu desejo momentos atrás, mas nunca previu que se concretizaria no mesmo dia. Não sei nada sobre governar. Naquele momento, a princesa Ferniz intercedeu. Mas você é um fazendeiro, não é? O império precisa de fazendeiros qualificados mais do que qualquer outra coisa. Em contraste, seus meio-irmãos foram criados no maior luxo. Portanto, posso compreender a origem das preocupações do mestre Arik. Acredite em você mesmo, mestre Caleb, você é capaz. Caleb sentiu o mundo girar diante de seus olhos. Sentiu-se desorientado e cambaleou alguns passos para trás. Felizmente, a Milda veio em seu auxílio. E então, isso significa que posso libertar alguns escravos? Caleb perguntou. Entendo que não posso libertar todos, mas... O príncipe zombou e se virou para voltar ao castelo, com Sylvester carregando o cadáver em um cavalo. Eles pertencem a você. Faça o que quiser. Caleb não entendeu qual Deus o agraciou tão repentinamente. Ele acordou como um escravo naquela manhã, e agora ele era o mestre. Eu decreto que Jack seja posto em liberdade. Caleb deixou escapar. Sylvester parou abruptamente e olhou para trás. Por quê? Não tenho para onde ir. Caleb deu de ombros. Tenho certeza que você pode encontrar um emprego melhor do que ser escravo. Afinal,
Ninguém se torna escravo por escolha própria. Sylvester era uma exceção a essa regra, é claro. Mas ele jogou junto, pois seu longo ano de trabalho duro estava finalmente se concretizando. Não sei nada além de cultivar e lutar, argumentou Sylvester. Ninguém nesta parte do mundo vai contratar um homem branco como eu. Eu vou. Princesa Ferniz exclamou, sorrindo descaradamente. Eu estou precisando de um guarda-costas. O príncipe respondeu rapidamente a isso. Você não pode fazer isso, Ferniz. Você não pode confiar nos orientais. Se você precisar de guarda-costas adicionais, eu os arranjarei para você. Ela fez beicinho e fez uma birra. Tudo bem, vou sentar aqui e não me mover a menos que eu tenha Jack como meu guarda-costas. Ele já me salvou uma vez, então por que não podemos confiar nele desta vez? O príncipe olhou para Sylvester, sentindo-se impotente. Todos os guardas reais devem passar por escrutínio e aprovação do Royal Knight Commander. Não podemos selecionar um rato aleatório das ruas e permitir que eles fiquem perto de nós. Papai ficaria furioso se algo acontecesse. Tudo o que ouço são desculpas. Ferniz permaneceu sentado no chão. Fui longe demais ao manipulá-la. Sylvester se perguntou depois de testemunhar sua reação severa. Ele entendeu que se a princesa demonstrasse interesse excessivo por ele, isso poderia levantar suspeitas e ser prejudicial para ele. O príncipe, infelizmente, amava demais a irmã. Para começar, havia apenas 3 princesas, e elas eram mais queridas do que qualquer tesouro do império. Muito bem, mas ele deve passar no exame do Royal Knight Commander. É inútil torná-lo um guarda-costas se ele não pode lutar. Ainda assim, você pode mantê-lo como um eunuco, talvez. Sylvester amaldiçoou interiormente quando os flashbacks de seu primeiro dia na escola do amanhecer ressurgiram. Ele pode não estar interessado em mulheres, amor ou luxúria, mas isso não significava que ele queria perder o canhão. A princesa Ferniz ficou de pé e se apressou para ficar atrás de Sylvester. Ela orgulhosamente deu um tapinha em seus braços musculosos e se gabou. Ei, eu sei que Jack é um homem forte. Ele vencerá facilmente todos na academia. Por que ele está tão confiante em mim? Sylvester se perguntou e se sentiu um pouco apreensivo sobre os seus planos futuros. Felizmente, não se perdeu mais tempo ali e todos decidiram entrar na fortaleza. Com o príncipe defendendo Caleb, a esposa do mestre Yarick e seus filhos não tiveram escolha a não ser aceitar a nomeação de Caleb. Ele compartilhava sua linhagem e tinha um relacionamento muito melhor com os soldados da fortaleza do que com os filhos legítimos, então a transferência foi tranquila. Naturalmente, uma cerimônia fúnebre para o mestre Yarick ocorreu mais tarde. A família derramou algumas lágrimas de crocodilo, enquanto o povo comum e os escravos só podiam oferecer maldições. No entanto, mais pessoas se alegraram ao testemunhar a queima da pira do que derramar lágrimas. Naquela mesma noite, Caleb libertou a Milda da escravidão e ofereceu-lhe o cargo de sua empregada pessoal. Ela essencialmente não tinha deveres, pois Caleb não exigia muito. No entanto, o homem possuía bom senso suficiente para não forçá-la a gostar dele. Também foi o último dia de Sylvester naquela terra, então Caleb veio compartilhar uma bebida com Sylvester e se despedir dele. Espero que você tenha sucesso na capital. Encontre uma boa dama e se acomode, talvez, ou talvez, a princesa. Caleb ergueu as sobrancelhas de brincadeira. Ela parece bastante interessada em você. Sylvester manteve seu comportamento estoico e falou, você não fez nada além de me mover de uma servidão para outra. Minha vida agora está nas mãos da princesa e ela pode fazer o que quiser comigo. O sorriso alegre de Caleb desapareceu. Jack, eu testemunhei você dizimar árvores com seu punho. Eu vi você lutar contra um leão e derrotá-lo com um único soco. Posso não saber quem você é ou qual é a sua história, mas sei que isso é não onde você pertence. Chame de minha intuição, se preferir. Um silêncio peculiar pairou na sala por um minuto antes de Sylvester responder. Eu não tenho escolha a não ser ir. Sugiro que você cuide mais de suas costas do que de sua frente de agora em diante.
A esposa e os filhos de Yarik não permitirão que você possua o que eles consideram como deles. Eu entendo. É por isso que pretendo partir com a Milda. Com algum dinheiro, nós dois podemos levar uma vida feliz como donos de fazendas comuns, revelou Caleb. Ser o mestre era algo que ele detestava. Afinal, foi a mesma posição social que mais lhe causou angústia ao longo de sua existência. Acho que você não tem escolha, amigo, pensou Sylvester. Quem sabe o que o destino reserva para nós dois? Vamos nos encontrar novamente no futuro. Sylvester estendeu a mão. Que a luz sagrada ilumine você. Caleb apertou sua mão. Você também, meu irmão. Fique seguro e suba na hierarquia para que eu possa me gabar de conhecer o grande Jack um dia. Eu me pergunto como ele vai reagir quando tudo for revelado. Caleb não saiu naquela noite até que estivesse bêbado o suficiente para cair como um tronco de madeira. Enquanto isso, Sylvester fazia as malas e se preparava para partir no dia seguinte com a princesa. No entanto, ainda havia uma tarefa a cumprir. Então ele trancou a porta e sentou-se de pernas cruzadas na cama. Então, ele empregou a magia dos anciões para se comunicar com seus aliados através do Solarium, usando a assinatura do Solarium. Tendo se acostumado a isso, ele rapidamente identificou o orbe radiante de luz dentro de sua visão fechada, guiando-o em direção ao alvo. Em nenhum momento, uma voz veio do outro lado. Como posso ser útil, apóstolo? Era o observador da Luzin. O homem havia escolhido acompanhar Sylvester, junto com Quimino, pois não havia mais nada para eles fazerem no deserto divino. Ozin, estou viajando para a capital como guarda-costas da terceira princesa. Tentarei me aproximar do rei e descobrir pistas sobre a sombra de Mazan. Simultaneamente, iniciarei uma matança e semear o caos por todo o império. Então prepare-se. Vou eliminar primeiro o São Cardeal do Oeste e obrigar a Terra Santa a se envolver mais no Ocidente. Quanto mais Mazan estiver distraído, mais vantajoso será para mim. Por outro lado, Ozzy deu seu próprio relatório de status. O plano está indo bem da minha parte também, apóstolo. Quimino está quase terminando de treinar a princesa chilena. Assim que ela dominar a habilidade, ela será capaz de localizar a sombra de Mazan com seu olho da onisciência. Quanto ao recrutamento do Ordem de Suicídio, já está concluída. Sylvester estava contente com tudo. No entanto, ainda havia uma tarefa restante. Assim que Mazan desmoronar, exigirei que homens e mulheres fiéis assumam os papéis de reis e rainhas na Terra Dividida. Portanto, tenho uma missão para você. Matar as esposas, concubinas, filhos e filhas do mestre Yarik, legítimos ou não. Apenas poupe Caleb e Amilda. Isso será feito, apóstolo. Ozin prontamente aceitou as ordens. Para ele, não havia nada em seu destino a não ser seguir Sylvester. Ele será um da geração zero. Sim, ele logo ascenderá à posição de rei. Sylvester respondeu brevemente e começou a encerrar a comunicação mágica. Fique bem. Vejo você na capital. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.